Eu sou Angélica Aires, eu estudo, pratico e ensino numerologia pitagórica há 36 anos e hoje eu vim aqui para nós conversarmos um pouco sobre Pitágoras e a numerologia. Por que Pitágoras? Na verdade, se nós falarmos de numerologia, são diversas as origens, são diversas as linhas trabalhadas, são diversos os métodos que são utilizados para se trabalhar com numerologia. Tem a numerologia chinesa, tem a cabala hebraica, tem a numerologia caldeia e assim por diante. Por que o meu estudo é inspirado? Pitágoras não criou nada disso, é só uma inspiração no trabalho dele. Por que é inspirado em Pitágoras? Porque a Grécia é o berço da humanidade e é o berço da civilização ocidental. Nós estamos no Ocidente. Para mim, me parece mais adequado utilizar para analisar pessoas aqui no Ocidente de um método criado no Ocidente. Sem contar meu amor pela Grécia, né? Isso não está em questão aqui. Então, de vez em quando as pessoas falam numerologia pitagórica e dão a entender que isso saiu exatamente de Pitágoras. Não, nós usamos métodos. Pitágoras falava o quê, afinal? E quem era Pitágoras, afinal? Pitágoras nasceu cerca de 500 anos antes de Cristo, na ilha de Samos, na Grécia, e ele era músico, aritmético, não se falava matemático, aritmético, geômetra, astrônomo e filósofo, né? Aliás, filosofia é uma palavra criada por Pitágoras para denominar os amantes da sabedoria. Ele estudava muito a música, ele usava muito a música e estudava o movimento das esferas. Ele estudava o cosmos. Opa, cosmos, outra palavra criada por Pitágoras. Aliás, Pitágoras criou várias coisas, inclusive a tabuada, que antigamente a gente aprendia na escola. E ainda tem gente que não acredita que Pitágoras existiu. Aí é um pouco de absurdo, né? É que eles dizem assim, ele não tem nada escrito. E realmente não sobrou nada dele escrito, embora ele escrevesse. Tem até ilustrações antigas dele cercado de discípulos escrevendo. Mas era uma tradição mais oral. E o que tinha de escrito do Pitágoras foi queimado quando queimaram a escola dele em Crotona. A gente já vai falar da história. Tá? Então, o Pitágoras pensava assim, se tudo no universo são números, e se os números traduzem qualidades e não servem somente para mensurar coisas, para medir coisas, como acreditamos de fato, cada um deles tem qualidades e defeitos, ou características positivas e características negativas. E neutras, quando a pessoa não se resolve a navegar em si mesmo. Então, Pitágoras pensava, se tem esse sentido no universo, no cosmos, no macrocosmo, eu tenho que trazer para o microcosmo. Os números fazem sentido em absolutamente tudo na vida. Tudo. É por isso que a numerologia pitagórica é inspirada em Pitágoras. Porque há uma tabela alfanumérica específica para essa linha de numerologia, diferente das tabelas usadas em outras linhas, que é bastante adequada ao nosso alfabeto. E nós vamos, então, falar de numerologia pitagórica por causa
desse princípio, que é Pitágoras. Então, se tudo no universo são números, você já parou para pensar que a música é número? A harmonia é resultado da interação entre números? Pitágoras é que descobriu o intervalo musical, a oitava musical. Ele era danado, esse Pitágoras. Ele era muito interessante. Claro, além do seu próprio conhecimento e sabedoria, ele foi para vários lugares, conhecer várias culturas, vários métodos, sistemas. Mas ele era muito peculiar. Dizem que uma vez perguntaram para ele, porque ele tinha de conhecer a cabala hebraica, e perguntaram para ele: então você vai trabalhar com a cabala? Ele virou e falou: não, eu não sou judeu, eu sou grego. Então ele tinha uma forma muito peculiar. Platão falou, depois de um tempo, porque Platão é posterior, que tudo são números. Adivinha de quem ele copiou essa afirmação? De Pitágoras. Mas, Angélica, por que falar tanto de Pitágoras? Porque se você quer praticar, aprender, usar numerologia, seja pitagórica ou não, mas especialmente a pitagórica, você vai fazer isso para mexer com a vida de pessoas, né? Ou com a sua própria, ou com a vida de outras pessoas. Você pode atender, você pode trabalhar com numerologia, trabalhar com pessoas, trabalhar em empresas, não importa. E quando se trata de fazer algo que analise e que traduza, que demonstre, que denote como a pessoa é, você tem que pensar que é uma coisa bem delicada. Que você não pode fazer isso de qualquer forma. Então, se você tem interesse na numerologia inspirada em Pitágoras, você tem que conhecer a base dela, que é a história de vida de Pitágoras. Como ele pensava, como os pitagóricos se reuniam, porque aí você entende o tanto de profundidade que é necessário ter para você traduzir uma pessoa através das letras do seu nome, da data de nascimento. É muito especial, na verdade. São momentos incríveis que você tem ao analisar um mapa numerológico. Pelo menos nessa linha, com toda certeza. Eu estou nela há 36 anos. Então, a cada dia eu me surpreendo, a cada dia eu busco uma motivação diferente para compreender melhor. Mas a compreensão começa lá, com o mestre, Pitágoras. Ele criou uma escola numa cidade chamada Crotona, que ficava na Magna Grécia, onde é a Itália hoje. Essa escola, ela reunia diversos ensinamentos sobre geometria, aritmética, música, etc., mas ela tinha um caráter mais esotérico, mais místico. Diferente depois da academia do Platão, ou do Liceu, do Aristóteles, que eram coisas mais parecidas com uma universidade, né? A escola do Pitágoras tinha essa sutileza. E tinha diversas outras coisas. Por exemplo, todos os dias, quem estivesse lá, começava o dia de estudo ouvindo música. Todos os dias, ao final dos estudos, ouvia-se música. Para que aquilo trabalhasse as energias das pessoas que estavam lá estudando. Você sabe a diferença entre esotérico com S ou esotérico com X? O esotérico com S é um conhecimento de poucos. As pessoas falam de iniciados, mas é um pouco, né? Conhecimento de poucos. Poucas pessoas que têm acesso e estudam em profundidade. Esse é o verdadeiro sentido da palavra esotérico, com S.
Esotérico com X é o conhecimento divulgado para qualquer pessoa. Como hoje em dia a gente faz, não é? Com todos esses recursos, a gente divulga para muita gente. Então, qualquer um pode ter acesso. O esotérico com S pode até se transformar agora no esotérico com X, né? Só que as pessoas costumam desmerecer um pouco algumas palavras, né? Mas assim, a escola do Pitágoras tinha peculiaridades incríveis. Por exemplo, ele tinha turmas de mulheres. Eu estou falando de 500, 450 anos antes de Cristo, quando as mulheres nem tinham voz, mas tinham lugar de assento na escola de Crotona com Pitágoras. Também tem ilustrações antigas sobre isso. Eles acreditavam, por exemplo, em transmigração de almas. Hoje, muitos de nós acreditam nas várias vidas da alma, né, na reencarnação, etc. Não que isso seja necessário para se praticar uma boa numerologia, mas faz mais sentido. E lá eles acreditavam nessa tal transmigração de almas, ou seja, eu poderia morrer e reencarnar num outro tipo de ser, vegetal, animal, o que fosse. E não havia uma ordem de evolução. Você, na verdade, tinha tarefas a serem vividas em vários corpos, em várias formas de ser. Tem muita coisa interessante sobre isso, né? Uma outra coisa da escola de Crotona. Tinha um grupo central, que eram as pessoas que já detinham algum conhecimento, já teriam passado por alguns graus de conhecimento. Esse núcleo central podia ter direito à voz. Poderia perguntar, poderia interferir, poderia dialogar. E por fora tinha um outro grupo. Alguns historiadores dizem que havia uma cortina entre esse de fora e o de dentro. Não dá para saber se é certo isso. Mas esses que ficavam por fora, transliterando para o português, se chamavam acusmatique, ou seja, ouvintes. Eles não podiam participar, porque não estavam prontos para dialogar sobre os assuntos que estavam sendo tratados. Olha a importância que era dada ao conhecimento. Então, é dito que esses acusmatique poderiam ficar 5 anos em silêncio, sem direito à voz, até que estivessem com tanto repertório e tanto conhecimento que pudessem realmente participar de uma discussão. Na verdade, os pitagóricos, né, os seguidores, os que estudavam com Pitágoras, eram mais conhecidos pelo silêncio do que por aquilo que falavam. Já pensou por quê? Porque quando você não fala demais, você ouve mais, ouve melhor. E se você só falar e não ouvir, não há evolução no seu conhecimento. Há estagnação. Porque você só vai ser confrontado com novas ideias, insights, etc., se você parar para prestar atenção. Que é o que era ensinado lá. Então, os pitagóricos, além de estudarem muitíssimo, eles tinham determinados símbolos também. Os dois mais famosos são a tetraques, que é só você colocar um pinguinho como se fosse embaixo, faz uma pirâmide. 1, 2, 3, 4. A soma disso dá 10. Um número considerado perfeito em várias linhas. Na numerologia pitagórica, não. Porque 1 mais 0 volta a ser 1. A numerologia pitagórica é trabalhada em cima de números e ciclos de 1 a 9.
É chamado também essa questão de alfa ômega. Né? Alfa, a primeira letra do alfabeto grego, ômega, a última letra, o princípio e o fim, do 1 ao 9. Depois tudo recomeça. Na nossa vida é assim. Você vive debaixo de energias anuais, por 9 anos, são diferentes, e depois você começa uma nova viagem, um novo ciclo de 9 anos, até você ir para outra esfera. Né? Outro símbolo muito importante dos pitagóricos era o pentagrama, que depois foi sendo desvirtuado por algumas linhas ligadas à magia, etc. Mas o pentagrama é fantástico. Né? Da Vinci fazia isso. No Homem Vitruviano, a posição dele era um pentagrama. Tem tanta coisa, mas tanta coisa para você saber sobre Pitágoras, e coisas tão interessantes, que a sua mente vai se expandindo. E é isso que você precisa para trabalhar ou para praticar numerologia pitagórica. Sem dogmas, sem moral, sem certo e errado, sem bem e mal. Tudo na numerologia são características. Qual é a vantagem? A vantagem é que ninguém tem que conduzir você. Você conduz você. Você vai saber o que é bom, o que não é bom, e vai fazer sua vibração energética, a energia seguir o seu pensamento. Então, para a gente trabalhar bem com numerologia, é preciso se aprofundar, e o aprofundamento vai partir da vida de Pitágoras. Não dá para você pegar o trem andando, saindo de uma estação distante. Você tem que começar pelo princípio. Shakespeare, né? Termina bem, tudo que bem começa. Então, quer realmente compreender numerologia? Estude. Estude muito. É prazeroso, é delicioso. Você vai descobrir horizontes que você jamais pensou descobrir sobre você mesmo. Eu costumo sempre falar uma frase e eu vou usá-la agora para encerrar esse nosso bate-papo. Tomar a vida nas próprias mãos. E agora? Ninguém para culpar. Quem conduz sua vida é você, desde que você saiba se conhecer. Foi um prazer estar aqui com vocês.